Gente, esse... Não sei, caiu a internet. Esse Instagram tá com problema com a minha vida. Caiu. Vão colocando coraçãozinho aí, gente. Vão colocando coraçãozinho para ativar. Já vai enviando pros seus amigos. Do nada caiu a internet. Não é a internet caiu, que eu tô de boa, tá vendo? É a própria Instagram que fechou. Bloqueou. Eu quero ver. Fran, seja bem-vinda, Fran! Saudade! Vão colocando coraçãozinho para o Instagram entender que nós estamos aqui ao vivo e vamos continuar em nome de Jesus. Vai mandando também para todo mundo aí esse aviãozinho, chamando todos os seus amigos. Eu já vou enviar aqui também para os meus amigos. Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Não fala uma coisa, não. Teu rio. Vão colocando aí toda essa... chamando seus amigos para estar presente aí com a gente. Que o apóstolo João vai dar uma palavra poderosa hoje aqui para nós. E nós vamos viver milagres extraordinários de Deus. Porque Deus nos chamou para isso, para viver um novo tempo, uma nova estação. E 2026 é esse ano de vivermos o sobrenatural, sermos moldados pelo Senhor para viver aquilo que Ele tem para nós. Pois é, caiu a própria Instagram que derrubou minha live. Porque a internet está de boa aqui, tá tudo ok. E ele foi e parou, do nada. Mas vamos continuar, em nome de Jesus. Cris, seja bem-vindo. Já envia para todo mundo, gente. Já envia. Liz, seja bem-vinda, Liz. Liz, você vai viver o sobrenatural de Deus. Já leu o livro todo, relê de novo para você ver alguma chave que deixou passar no livro, porque é promessa de Deus que todos que leram o meu livro vão viver o extraordinário, o sobrenatural. Vai ser ativada a fé. Então, Liz, se você leu, lê de novo. A Cris já leu, né, Cris? A Luciana tá terminando. Gente, eu quero que vocês deixem um feedback de vocês aí na leitura do livro. Coloca lá. Nós estamos bem, Alberto, graças a Deus. Estamos bem. Você vai apresentar? Estamos bem, Alberto, graças a Deus. Saudade de Belém. Saudade do açaí, do tacacá, da maniçoba. Mas logo logo estaremos aí. Não podemos abandonar a nossa terra. Estamos aqui enviando já para os amigos, para todo mundo que está entrando aí nessa live, para a gente estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração agora para começar essa live, que o Senhor nos deu essa oportunidade. Gente, antes de fazer a oração, eu nunca fiz live, né? Eu não fazia, nem eu nem o João. Mas esses dias eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que falam assim: a senhora não tem noção de quando a senhora faz a live, as orações, o que Deus faz na minha vida. Então eu não posso parar, eu tenho que continuar, Amém? Gente, a gente entrega o livro para todo o Brasil. É só entrar no link da bio que você vai receber esse presente na sua casa, ó, o livro, ó, no esconderijo do Altíssimo, e também Movendo Céus e Terra, o livro do apóstolo João e da apóstola Miralva. Vamos estar enviando para todo o Brasil com frete grátis. É só você entrar no link da bio e fazer o seu pedido. E também adicionar lá João e Miralva _livros, que você vai também participar de sorteios, de novidades que nós temos lá nesse canal.
João e Miralva livros, livros, que você entrando lá, também você acessa o link da bio e vai o seu livro, pedir o seu livro ou entrar na mentoria. Mulheres que são chamadas para romper, entrar na mentoria, vai viver o sobrenatural de Deus. Então não deixa de adquirir o seu livro, de fazer o pedido do seu livro. Peça ainda hoje, que amanhã mesmo eu já coloco no correio. O tempo que vai demorar é a chegada no correio, do correio até a sua casa, mas eu envio no mesmo dia que você pedir. Amém? Vou fazer uma oração antes de começar, para Deus estar selando o ambiente, selando as nossas vidas, para nós não deixar mais essa internet cair. Vocês vão colocando coraçãozinho aí, gente, que o coraçãozinho vai avisando para o Instagram que você está assistindo, que tá bom e você precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida hoje, através dessa palavra. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. E a tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. E por isso, Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente nesta noite, em nossas vidas, em cada vida que está aqui. Visita agora, Senhor, cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa live, para viver o tempo que o Senhor deseja, para viver o sobrenatural que o Senhor tem prometido, e eu sei que o Senhor garante, porque o Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus que age, que faz, que promete e cumpre as suas promessas. Por isso, Pai, nós selamos agora 1000 metros à direita, 1000 à esquerda, 1000 à vanguarda e 1000 à retaguarda, declarando que o Senhor reina, que este lugar é lugar de entronização do Senhor, que cada casa, cada vida que está assistindo essa live, agora à noite, amanhã, durante o dia que for assistir, todos estão guardados e protegidos pelo Senhor. O sangue de Jesus que garante a vitória sobre as nossas vidas e está sobre cada uma dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, nós declaramos que é o Senhor que reina, que é o teu senhorio, que é o Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shabaó, o Todo-Poderoso, é quem cuida de nós e nos guia nesta noite na plenitude do teu Santo e Doce Espírito. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite e aquelas que ainda vão assistir depois que vai ficar gravada essa live. Que o Senhor possa operar poderosamente. Nós cremos no teu milagre, Senhor. E o Senhor é o Deus do milagre que vai operar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Iraci, seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos aqui nessa live. Juraci, todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora iniciar a nossa palavra de hoje, declarando que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem nos dá a vitória. E como eu falei aqui no início, nós não fazia live, mas essa semana eu recebi uma mensagem de uma amiga de muitos anos, amiga de infância, e falou para mim: você não tem noção o quanto as suas orações, o quanto a sua live me abençoou. Tirou ela realmente de um estado de depressão, de estado de morte, e trouxe ela para a vida através das nossas orações. Então eu não posso parar, gente. Eu tentei, queria, mas quando eu ouvi essa palavra essa semana, segunda-feira, hoje tem 8 dias, que essa pessoa me ligou para dizer isso: não pare, continue, porque as suas orações têm surtido efeito na minha vida. Então, gente, eu não posso parar, eu tenho que continuar. E Deus chamou, Deus falou que faria mulheres, um exército de mulheres chamadas para romper. E nós vamos começar agora, no dia 30, a nossa segunda turma de mulheres que foram chamadas para romper, que vai viver o ano de 2026 como voz profética, como um atalaia, como uma mulher que vai romper nos limites, rompendo situações da sua vida que estava paralisado, coisas, gente, que elas viveram na infância, no dia a dia, situações que estavam travando a vida delas e elas não sabiam por que estava parada.
E através da mentoria que o Senhor falou, Miralva, eu preciso que você faça uma mentoria para mulheres, porque eu não quero mais que essas mulheres ficam presas, aprisionadas em situações que já é para passar, já tem que sair desse lugar, desse aprisionamento. E eu então entendi o que Deus estava falando e falei, Senhor, então eis-me aqui. Então o Senhor vai trazer as mulheres, e o Senhor trouxe. Foram o mês de janeiro de muita unção de Deus. Gente, talvez eu nem sei se todas receberam o quanto eu recebi, mas eu recebi muito. Deus fez coisas extraordinárias nas nossas vidas. E nessa turma também Deus não vai ser diferente, porque Deus falou, Miralva, eu quero um exército. Eu achei que era só o mês de janeiro, ia parar com as mulheres que fizeram a mentoria. Deus falou, não, eu quero um exército. Então vou preparar esse exército que o Senhor está pedindo. Você que está aí, que ainda não se inscreveu na live, entra agora não, depois da live, no link da bio e já faz a sua inscrição. Semana retrasada fizemos uma live e uma pessoa que entrou, que eu não conheço, entrou na mesma hora e já fez a sua inscrição. A partir daquele dia eu já comecei a orar pela vida dela, jejuar pela vida dela, e Deus já me mostrou o que Ele quer fazer na vida dessa pessoa. Então você que quer fazer parte da mentoria, começa dia 30 de março. Já se inscreva, porque eu já começo a orar e jejuar por essas pessoas. E Deus já vai me dando as estratégias, me dando o relatório do que a pessoa vai precisar. E ela vai viver o extraordinário. Cris está aí, né, Cris? Cris está dizendo assim, eu recebi muito mesmo, foi surpreendente. A Cris foi uma das alunas nossa que está aí falando. E só faltam 14 dias aqui, a minha equipe está colocando ali, ó, só faltam 14 dias para iniciar a nossa mentoria. Gente, foi sobrenatural. Deus mostrou coisas assim, ó, visível. Não ficou só no invisível, não. Só a gente pensando e crendo, fé. Não. Mostrou visível. Onde fazer? No link da bio. Você escreve agora, entra em João e Miralva Livros, lá no link, tem um link azul lá, você clica, vai estar lá, mentoria. Você vai acessar o WhatsApp e a minha equipe vai estar pronta para te atender e te falar o que precisa, como fazer. Você vai receber um e-book, vai receber devocionais todos os dias, durante os 30 dias. Devocionais, vamos orar juntas, vamos jejuar juntas, vamos orar uma pelas outras, vamos fazer uma mentoria individual a cada semana. Toda semana você vai estar junto comigo, num momento VIP, só nós duas, e vamos estar falando, conversando, e Deus mostrando o que é que vai fazer, o que é que você precisa fazer. Qual é o posicionamento? Deus vai usar a minha vida para cuidar de você. São 30 dias de cuidado poderosamente. 30 dias que eu vou estar orando, jejuando. Gente, eu acordo nas madrugadas para orar. Fora que o apóstolo João também, ele começa a interceder. Ele sabe até o nome de todas que entraram na mentoria. Ele sabia o nome de todas. A gente viajando, eu orando, Senhor, abençoa fulano, ciclano, ele fulano. Eu falei, calma, vou chegar lá, é verdade, amor. É essa também. E Deus dá a visão para nós. Como devemos orar por essas pessoas. Então não fique de fora. Entre hoje mesmo, terminando a live, você já vai lá no link da bio. Entra aqui pelo WhatsApp, a minha equipe vai estar te dando todo o suporte. E a minha equipe cuida com muito amor e carinho e vai trazer para você tudo que você vai precisar para se inscrever nessa mentoria. Então não perca tempo. Liz, aproveita e entra hoje, Liz, na mentoria, e você vai ver o que Deus vai fazer. Ó, a Juraci tá falando aqui, ó, que ela também participou e foi bênção, né, Juraci? Quem vai participar não vai arrepender, isso mesmo. A Juraci foi destravada. A Juraci, ela só ouviu rompimento, é o ano do rompimento. E isso chamou a atenção dela. Ela falou, o quê? Eu quero entrar nesse rompimento. E entrou e Deus fez coisas extraordinárias na vida da Juraci. Tá aqui as meninas falando aí, a Juraci,
a Cris, que está aí presente, a Sirlene. Fala também, Sirlene, como que foi a mentoria para você. Pode escrever aí como que foi essa mentoria. Foi algo sobrenatural. Olha, o Anselmo está dizendo que foi maravilhoso. Ah, porque você também ouviu, né Anselmo? Alguns homens assistiram com as esposas, ficaram ouvindo e foram edificados. Estive lá em Cuiabá e uma das minhas mentorandas falou, olha, meu esposo assistia. E ele falou assim, olha, foi bênção demais. Foi sobrenatural. Então, gente, é bênção demais. É muita bênção. Apóstolo, conhece alguém na igreja para eu ir em Cuiabá? Conheço sim. Depois você entra no meu direct que eu vou falar com você. Aonde você estiver, em que bairro você estiver, eu vou indicar a igreja. Eu morei 4 anos em Cuiabá. Conheço bastante Cuiabá. Tá bom? Então você entra aí. Amigos do Avivamento, Pastor Anderson, seja bem-vindo. Shalom, shalom. Glória a Deus. Já tá lendo o livro, né, Juraci? Ela colocou aqui, que livro tremendo. Isso mesmo. O livro está tremendo, gente. Quem não adquiriu ainda, adquire, porque Deus vai manifestar através da leitura deste livro. Eu sei porque Ele falou que vai fazer. Então vai acontecer sobrenatural na sua vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida aqui. Agora o apóstolo João está com a palavra para ministrar nossos corações no dia de hoje, que vai ser uma bênção aquilo que ele tem para nós nesta noite. Shalom, Deus abençoe. O apóstolo João está com a palavra. Muita paz a todos. Queria que você repetisse aquela palavra quando você falou que Deus não é homem para... Que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá. Agora eu quero que você leia Gênesis, a formação do homem. Quando o homem come a árvore. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Muito bem. Então, quando Deus foi formar o homem, lá estava a Trindade. Estava Deus, estava Jesus e o Espírito Santo na formação do mundo e de todas as coisas que foram formadas. O homem, os vegetais, os animais, tudo. Eles estavam. Só que o homem foi o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, coroado da mesma glória. Né? E ele foi tirado o seu corpo físico do pó. A alma foi tirada de Jesus, de Deus, e o Espírito veio direto de Deus. Então formou-se o homem com essas 3 partes, do barro, da alma e do Espírito de Deus. E Deus deu ordens a esse homem, e uma das ordens que deu para o homem foi: não coma, no jardim do Éden, não coma da árvore do bem e do mal. Quem comer dessa árvore, certamente morrerá. Ou seja, Adão podia comer o que ele quisesse, a árvore que ele quisesse, as frutas que ele quisesse, mas aquela lá do bem e do mal ele não poderia comer. E a Bíblia diz que foi escrito, Deus deu a ordem: quem comer dessa árvore morrerá. Aí eu faço a pergunta para você: Adão morreu? Por quê essa pergunta? Porque depois que ele comeu a árvore, que ele foi expulso do jardim do Éden, ele viveu muitos séculos ainda. Muitos séculos. Então, quando a gente estuda a palavra, qual conclusão nós tiramos? Que Adão morreu espiritualmente, não fisicamente. Ou seja, o plano espiritual que Deus tinha para ele acabou ali. Acabou ali. Então ele foi expulso
foi trocado por 2 querubins. E quando era no final do dia, Deus ia visitar ele todo final de dia. Só que ele e a mulher se escondiam de Deus, porque eles tinham vergonha. Que quando nós erramos, quando nós pecamos, entra esse espírito de vergonha. E nós não encaramos Deus em nenhuma forma. E nós adquirimos Deus na presença, porque nós sentimos sujo, nós sentimos envergonhado e passamos a não respeitar, a não obedecer. E na desobediência, nós acabamos servindo aquele que nos oferece o fruto proibido. E quando nós caímos nesse fruto proibido, nós estamos perdendo o Espírito de Deus todo dia. O Espírito Santo todo dia. Deus liberou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nos modelar através do momento que nós buscamos a sua presença. E a presença de Deus, ela inicia quando a gente passa a ser um intercessor genuíno. E nesse intercessor passamos a habitar no secreto. E a partir do momento que habitamos no secreto, nós adquirimos o altar de adoração. E com isso alcançaremos a presença. Então, intercessão mais adoração é igual à presença. Mas, em vez de fazer isso, as pessoas erram, pecam. Igual Adão fez, que o plano de Deus para Adão era muito lindo. Era o plano mais puro e genuíno que tinha na face da terra. Foi o primeiro homem. E Deus fez ele a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas ele perdeu. Ele pecou, porque ele foi comer exatamente do fruto que não era para comer, da árvore do bem e do mal. E ele perdeu o Espírito Santo de Deus, que estava no mundo já desde o início da formação do mundo. Ao Adão perder, o homem também perdeu. E ele foi perdendo, tanto que quando você estuda o Velho Testamento, a vida dos profetas, então você vê que os profetas eram visitados por Deus. Deus visitou o profeta tal, Deus visitou. Por quê? O homem perdeu o Espírito Santo, perdeu a autoridade. Então ele recebia a visitação, mas não a presença, não a morada. As pessoas não recebiam o Espírito Santo para habitar dentro dele, para morar mais. Por que que não recebia? Porque Jesus não tinha vindo ainda. E nem quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo não habitava nele também. E muitos apertando Jesus para fazer milagre, para fazer isso, ele falava assim, não chegou o meu tempo ainda. Aí quando ele foi na cidade de Betânia, ali onde João Batista batizava as pessoas, então naquele exato momento que ele vê Jesus, Jesus foi lá para ser batizado, e ele falou assim, eu não sou digno de apertar nem para o par, como é que você quer que eu te batize? E Jesus falou, não, tem que ser assim para que seja cumprido a lei e os profetas. Então, de repente, quando estava batizando, abre-se um portal no céu de Betânia, e ali desce o Espírito Santo em forma de pomba. E aí, naquele exato momento, Jesus recebe o Espírito Santo e é batizado nas águas por João Batista.
E naquele momento o Espírito Santo passou a habitar em Jesus. Aí daí Jesus veio fazer os milagres através do Pai, a ordem do Pai e do Espírito Santo. Mas Jesus faz presente o Espírito Santo lá em João, no Evangelho de João, quando ele disse assim que ele iria, mas ia deixar o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, quando veio, Jesus apresentou, ele falou, ele veio para pregar aquilo que ele viu eu pregar, porque eu preguei aquilo que eu vi o Pai pregar. Aí formou a unidade novamente nas 3 pessoas. E ele veio exatamente também para nos ensinar a amar, nos constranger em amor. Porque nos constrange amor a partir do momento em que ele nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando o homem vem, cai em si e começa a raciocinar através da forma como ele vive, a forma como ele pensa, aí ele vai ver que quando ele pega as obras de Jesus e do Espírito Santo, ele vê que ele está errando. Porque Deus, a direção para Deus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, com todo o nosso coração, toda a nossa força. O mandamento de Jesus foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o do Espírito Santo foi nos constranger em amor. Então a renovação da aliança com Jesus, que gerou o Espírito Santo, a volta do Espírito Santo, para nos solidificar, para nos edificar. Então nesse exato momento, não pode receber mais visitação nenhuma, porque Ele habita dentro de nós. Então na nossa mente habita Deus, no nosso coração habita Jesus, e no nosso interior habita o Espírito Santo, a Trindade habitando dentro de nós. Então nós não recebemos mais visitação. Porque você vê o profeta Elias, recebeu visitação, fez chover no lugar onde estava seco, mas logo em seguida ele corria para o monte de Deus procurando Deus, que ele estava depressivo porque queriam matar ele. Sendo que ele matou 400 profetas de Jezabel e fugiu com medo de uma mulher. Ele recebia visitação. E os profetas hoje são os profetas da graça. O Espírito Santo habita dentro deles. Aleluia. Lá com Adão, Deus aparecia no final da tarde. Com você, Jesus habita dentro de você. Você é superior a Adão porque você tem a autoridade genuína dada por Deus através dele para que nós pudéssemos nos edificar e sermos construtores e edificadores do reino de Deus na face da terra. Amém. Glória a Deus. Então, a partir desse momento, nós passamos a ser modelados pelo Espírito Santo. E essa modelação, ela vem exatamente quando nos constrange, quando ele mostra que nós erramos, quando nós fomos grossos com uma pessoa, quando desrespeitamos as autoridades, quando falamos mal da pregação dos outros, quando nós murmuramos. Quem murmura não sobe de nível. Então, quando nós não respeitamos a vida do casal, quando o marido não respeita a esposa, quando a esposa não respeita o marido, é prejuízo. Porque naquele momento que você não respeita a sua esposa, você não está respeitando o casamento, o matrimônio. Você quebra a aliança, porque a aliança do casamento era uma aliança de diamante. Essa aliança quem coloca é Jesus. A do homem é de ouro, mas de Jesus é de diamante.
vem para consertar as brechas. Então, quando você não respeita a sua esposa, você quebra o feedback entre você e ela. E com isso, você está agindo igualzinho a Adão. Porque o matrimônio em si é Deus e Jesus. É Jesus e a igreja. Então você quebra exatamente essa unidade. E com isso, você perde. Você fica igual a Adão. Sem a presença do Espírito Santo. Aí você começa a sofrer. Você começa a apanhar. Nada dá certo. E você no orgulho não se rende. Não se humilha na presença. Não busca saber o cheiro da essência suave de Jesus, que ele já está longe de você. Aí você fala assim, não, mas eu vou orar, vou pedir para ele me lavar com sangue, vou pedir o sangue dele novamente. Eu quero te contar um segredo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, não tem mais sangue para nós. O sangue é para quem está no mundo, roubando, matando, usando droga. Cada um de nós tem uma porção de sangue redentor, e o nosso sangue vem no dia que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador e Redentor da nossa vida. Quando nós erramos, o que que nos resta? Só o arrependimento. Aí quando você vai se arrepender, vai se humilhar, buscar a face do Senhor, e Ele vai te liberar o perdão. Porque foi assim que Elias fez. Elias, que faz aqui, Elias? E ele falou assim, estão querendo me matar lá na terra, mataram os seus profetas, estão querendo me matar. Porque quando a gente erra, só conta uma parte do pecado. Só conta a vantagem para nós. Só conta a defesa para nós. Não contou que matou 400 profetas. Não matou que gerou ódio nas pessoas. Sendo que elas já tinham se rendido. Só o Senhor é Deus. Então, naquele exato momento ali, ele não contou. E Deus falou, olha, Elias, fica aí nesse canto aí, quando... Depois vem falar com você, porque eu não estou te esperando. Tanto que Deus perguntou, o que faz aqui, Elias? Não estou te esperando. E naquele exato momento, Elias ficou ali embaixo. Elias viu o vento, Deus não estava no vento. Viu o terremoto, Deus não estava no terremoto. Viu a tempestade, Deus não estava na tempestade. Depois veio uma voz mansa e delicada e fez a pergunta de novo, o que faz aqui, Elias? Elias contou de novo a parte só da história dele. Eu quero te contar um segredo e dar uma chave. Sempre que você conta para Deus só uma parte da tua história que beneficia só você vai precisar fazer o caminho de volta. E naquele exato momento Deus fala, Elias, faz o seguinte, Elias, volta. Volta. Deus mandou Elias voltar. Volta pelo lugar que você veio. Unge Azael como rei da Síria. Jeú como rei de Israel. E Eliseu para o teu lugar, porque eu não trabalho com covarde. Ei! E naquele exato momento ele voltou. Fez tudo certinho como Deus ordenou. E depois daquela ordenação que Deus deu, Elias fez tudo certinho e no final, Deus entregou Jezabel. Muita gente fala assim, não, Elias matou Jezabel. Não, amigo, você está pensando errado. O profeta não mata Jezabel. O profeta desmascara Jezabel. Ela só morre com o edito do rei. E quem toca nela são os eunucos,
a santidade. E ali naquele exato momento, o rei Jeú deu o edito. Os eunucos empurraram da janela abaixo. E lá embaixo os cães comeram a carne dela. Então muitas vezes você, profeta, quer matar Jezabel. Não. Você não foi feito para isso, não. Você foi feito para desmascarar. Porque só quem mata ela, quem toca nela, são os eunucos. Homens que não tocarem mulher. Então, naquele exato momento em que fez tudo isso aí, Eliseu correndo atrás dele, querendo a capa, ele correndo de Eliseu, que ele sabia que a hora que passasse ele, de repente ele viu o redemoinho, aí ele sentiu que estava na hora, foi embora e deixou a capa cair. E Eliseu pegou a capa. E no momento que Eliseu pega a capa, o profético é curado da falta de paternidade que tinha Elias. Que Elias não tinha pai nem mãe. Eliseu tinha pai e mãe, tanto que fez um churrasco com a família para despedir para ir para o ministério. O ministério abençoado, que mesmo depois de morto, Eliseu curou, ressuscitou pessoas. Então, esse trabalho que Deus quer fazer hoje em nós, não é esse que recebe a visitação de Deus, que Deus foi visitar Elias. Elias correu lá porque estava com ausência de Deus, vou correr para lá porque eu preciso abrir meu coração, que eu tô com depressão, estou ruim. Mas depois que Jesus apareceu para a viúva de Naim, que vai passando a cidade de Naim, e aquela mulher vai enterrando seu filho. Jesus olha assim, passando o velório, ele foi até lá, perguntou, disseram, o único filho que ela tem morreu. Aí Jesus foi, chegou na beira do caixão assim, e mandou o menino levantar. E naquele exato momento o menino viveu. Aí o povo clamou. Vejo que um grande profeta, cheio de íntima compaixão, manifestou entre nós. Íntima compaixão, porque ele tinha com ele a glória. Que a glória de Deus é formada de misericórdia, bondade e compaixão. Era um profeta da graça. Não o profeta que joga juízo. É o profeta que traz a cura, a libertação. Aleluia. E traz a restauração por completo na vida das pessoas. Amém. Porque o Espírito Santo já habitava dentro dele. Ele era o Filho de Deus, mas o Espírito Santo habitava dentro dele. E Deus na sua mente. Então nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos pedir perdão para nossa esposa. Muitas vezes nós temos sido pedra de tropeço na vida delas, atrapalhado o trabalho de Deus. E muitas vezes nós temos impedido o crescimento das nossas mulheres. Porque nós achamos que não, eu sou cabeça, a ordem tem que ser minha. Não, eu sou cabeça, tem que fazer o que eu mando. Não, querido. O cabeça genuíno da mulher é aquele que compreende, aquele que respeita, é aquele que pergunta a Deus: Deus, o que eu preciso fazer para alegrar o coração da sua princesa? Porque antes de ser sua, ela é de Deus. Ela é tão de Deus que ela gera filhos.
Quantos filhos você, varão, gerou nesse ano? Quantos filhos você teve nessa vida saído de dentro de você? Eu te respondo, isso é muito fácil, nenhum. Mas da minha princesa saiu 3. 3 meninos abençoados. E creio que você, mulher que está assistindo, você sabe quantos saíram dentro de você. E todos são abençoados pelo Senhor. Então você vai deixar Deus te modelar. Que o modelo que ele fez, a modelagem que ele fez no Adão, não foi repassando o mesmo barro, não. Não foi não. A primeira ordem que deu para Adão depois que ele saiu de lá de dentro: a partir de hoje comerás do fruto do teu suor. Porque nós fomos feitos para adorar a Deus. A função do homem na terra é para adorar a Deus. Nós trabalhamos por causa do pecado de Adão. Aí quando Jesus chegava em Betânia, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, Jesus queria dançar, queria adorar. E Marta vinha adorar, Maria vinha adorar e Marta ficava fazendo o trabalho da casa. Lázaro queria adorar junto com Jesus, porque a casa que Jesus mais amava era a casa de Lázaro, que lá tinha as 3 unções que ele mais ama: de amigo em Lázaro, de servo em Marta, de adoração em Maria. Então Betânia era o berço de descanso de Jesus. Foi ali que ele foi batizado. Como também na hora que ele vai despedir dos apóstolos, ele vai também até Betânia. E quando ele olha para cima, o portal abre também de volta. E ele sobe ali e fala: do céu virá o Consolador, do céu virá o socorro. E ele sobe no portal. E os apóstolos ficaram olhando para cima, esperando vir o Consolador. Só que quando chegou no dia do Pentecoste, naquele exato momento, veio. Jesus veio habitar nos apóstolos, que não tinham Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar nos apóstolos. Que eles ficavam tudo perdidos. Um falava: vou pescar, outro vou junto. Era aquela confusão, eram 12 homens complicados. Mas quando chegou no dia do Pentecoste, que começaram a falar em línguas, começaram a ficar embebedecidos com a presença do Espírito Santo, todos achavam que eles estavam embriagados. Mas estavam embriagados sim, mas da presença do Espírito Santo dentro deles. Assim que Deus deseja que você seja modelado com esse fogo do Espírito Santo dentro de você, que ele habita aí dentro e você não foi feito para pecar. Amém. E sim para ser cheio da presença. Glória a Deus. Então, essa modelagem agora é feita pelo Espírito Santo. Porque hoje ele não vem te visitar. Senhor, faz uma visitação. Não, está repreendido, em nome de Jesus. Ele já habita dentro de você. Profeta da graça. Amém. Profeta do amor. Então você precisa se render, se humilhar. Você precisa reconhecer o que Jesus fez na sua vida através do sangue, no qual jogamos fora. Porque quando a gente erra, parece que o que ele fez na cruz não valeu de nada. E nós não nos arrependemos não. Deixamos passar, vamos passando batido, pisando nos outros. Só que Jesus te conhece. O Espírito Santo conhece cada um de nós, conhece cada dificuldade que nós temos. Ele sabe a dureza do seu coração. Mas para isso ele quer te transformar. Ele quer te modelar. Assim como Adão foi modelado. Então que nós possamos, querido, a partir de hoje, querer ser esse profeta da graça.
socorrer, amar, restaurar pessoas. Que foi para isso que nós fomos feitos pelo Senhor. O preço que Ele pagou foi para isso. O Espírito Santo, quando vem em nós, é para isso. Tanto que Ele fica dentro de nós, porque muitas vezes a pessoa fala, há um demônio em todo dentro de mim, isso é mentira, não tem demônio dentro de ninguém não, porque demônio não entra dentro, quem fica dentro é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o demônio está no derredor, doido para nos estragar, e mesmo entre nós e esse demônio, do nosso lado está o nosso anjo. Anjo de proteção. Lutando contra aquele demônio para ele não atacar em nós. Nada. E lá dentro está o Espírito Santo. Nos constrangendo em amor. Gerando em nós amor. Para aquelas pessoas que estão iradas, que querem nos atrapalhar e querem nos trazer dificuldades. Que você possa, essa noite, receber essa presença do Espírito Santo em você. Você possa ser cheio dessa presença. Que a presença dele é real dentro de você. Ah, mas eu não quero ficar chorando. Esse negócio do Espírito Santo faz eu chorar, faz eu rir demais. Não precisa ser rir nem você chorar. A presença te deixa consolidado, organizado, respeitador, puro, não avarento. O Espírito Santo te deixa modelado totalmente. Ah, mas eu vejo as pessoas cair, eu vejo as pessoas dar risada, eu vejo o problema delas. Não seja um espectador dentro da igreja. Que dentro da igreja tem dois tipos de pessoas, um vai para ficar observando e outro para receber. Seja que vai receber. Que aquele que fica na expectação, fica falando, será que é de Deus? Será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Aí você, religioso, vai esperar Jesus vir com a mão furada, sujo de sangue, de barba grande? Não! Esse religioso não vem mais. Jesus, quando vir, vai ser em forma de relâmpago. Aí ele vai passar, você vai ficar olhando, será que é de Deus? Ei, acorda! Sai da religiosidade. Que quando ele vem como um relâmpago, não vai dar tempo de você ficar perguntando, será que isso é de Deus, não? Ou você vai, ou você fica. Então que você possa não ser observador, mas que você possa receber. Entrando na casa do Senhor para dar para Ele um culto de adoração, colocando o seu corpo em sacrifício vivo e deixando a habitação dele fluir dentro de você. Se te embriagar, se você cair na presença, ótimo. Você quer chorar, quer rir, ótimo. A casa do Senhor é livre. Pare de julgar. Pare de julgar as pregações. Pare de julgar as pessoas. Deixa a palavra entrar dentro de você. Que a palavra, sabe quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a palavra. Aleluia. Aí quando você quer, está negando a palavra que o irmão está pregando, que lutou para montar aquela palavra com dificuldade, para apresentar o melhor, para edificar a igreja, você fica sentado lá julgando a palavra da pessoa. Porque você não é capaz de fazer uma. Então você precisa se render novamente. E deixar Jesus operar, porque nós somos dele, a noiva é dele, a igreja é dele, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Amém. Que pareçam todas as coisas. E você é dele. Você não está comendo mais da árvore do bem e do mal, não. Amém, amados? Amém. Deus abençoe vocês. Muita paz. Falta ler um versículo ainda.
que agora é com a apóstola Miralva. Vamos ler ainda mais um versículo, que é 1 Coríntios 2,14, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então nós temos a mente de Cristo, nós somos moldados por Ele. Quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos o que Ele está falando. Quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos o seu chamado e obedecemos. Por isso nós precisamos obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus me deu uma palavra, uma frase para dizer para você. Aquilo que parece pressão na sua vida não é destruição. É Deus moldando você para o maior. Aquilo que parece pressão na sua vida não é destruição. Muitas vezes nós achamos, né? Ai, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Que tanta luta é essa? Não tenha medo do que você está passando. Não é pressão, não é destruição. É o Senhor moldando o seu caráter, a sua vida, para você se entregar mais para o Senhor. Mulheres chamadas para romper 2026. Esse foi o tema que Deus falou. Deus falou: Miralva, eu quero preparar um exército de mulheres que vão romper espiritualmente, que vão viver o que eu tenho, atraindo o céu para a terra. Nós precisamos atrair o céu para a terra. Nós oramos assim: Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E como que é no céu? Já parou para pensar como que é no céu? Pedimos a Deus, mas nós não queremos viver o que Ele quer para nossas vidas. Colocamos obstáculos, colocamos empecilhos, colocamos desculpas, somos verdadeiros pedintes a Deus. Pedimos, mas quando Ele fala, vai fazer isso, ai Deus, agora não. Hoje não. Talvez, quem sabe, mês que vem, depois, e aí? Se Deus quer cuidar de você hoje, não espera para amanhã. Nós temos que ser alinhados com o céu. O céu não espera, o céu trabalha, o céu faz as coisas acontecer. Então nós precisamos nos alinhar com os céus. Então entra hoje mesmo no link da bio e faça a sua inscrição e seja uma mulher chamada para romper. Uma mulher que vai fazer parte desse exército poderoso de Deus, que vai romper nesse ano de 2026, vai ser uma voz profética, uma atalaia de Deus, a qual vai viver a plenitude do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai discernir que o Espírito está te convocando, o Espírito está te chamando para fazer algo na sua vida. O Espírito Santo está ardendo no seu coração. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela falou assim: ai, toda vez que eu te ouço, queima no meu coração. Não adianta só queimar, você tem que dar o passo de fé. Você tem que ser destemida e falar: eu quero, eu vou fazer parte desse exército. Eu vou cumprir esse chamado de Deus na minha vida. Eu não vou mais ficar lamentando. Eu não vou mais ficar mendigando. Porque o meu Pai Celestial, o meu Pai que está me vendo, Ele está me convocando, Ele está me chamando. E eu vou me alistar agora nesse exército dEle para viver a plenitude dEle na minha vida. Aleluia. Deus está te convocando. Deus está te chamando. Tenha passo de fé. Tenha ousadia. Porque muitas vezes a gente deixa as coisas tudo para a última hora. E eu falo sempre, nós não somos brasileiros. Que o brasileiro que deixa tudo para a última hora, né? Nós somos cidadãos dos céus. E nós
caminhamos com o céu. Então, nós vamos viver o que Deus tem para nós, a plenitude. Ele falou, mulheres vão viver o extraordinário, vão viver o sobrenatural. As mulheres que já fizeram as inscrições, eu já estou orando por elas, já estou jejuando por elas. Deus já me mostrou em algumas o que é que eu tenho que falar para algumas, o que eu preciso falar para elas, qual é a direção que eu vou dar para elas. Deus já está me mostrando. Então não queira ficar de fora não, nem ser aquela que pega no último segundo. Entra logo. Já tem um mês que eu já estou orando por pessoas. Um mês que elas já entraram, já se inscreveram e eu já estou orando e jejuando por elas. Queira você também fazer parte desse exército de Deus. E entra hoje no link da bio, já faça a sua inscrição para que eu possa já começar a orar por você, jejuar por você, para que no dia 30 de março nós possamos fazer a primeira reunião da nossa mentoria e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Porque Deus falou e com tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele garante. As meninas estão aí, ó, tá a Sirlene, tá a Juliana, viu a Juliana entrando aí, a Juraci, todas elas que fizeram, a Cris, que fizeram a primeira mentoria, o primeiro módulo da mentoria, que vamos ter o segundo, o terceiro, o quarto, vamos ter vários módulos, mas primeiro estou forjando um exército do primeiro módulo. E o primeiro módulo, todas elas que fizeram, elas entenderam o chamado de Deus. Dani tá aí também, né, Dani? Todas entenderam, eu quero, eu vou fazer. E tem vivido o extraordinário de Deus. Foi bênção. E até hoje eu oro por vocês, viu, meninas? Não consigo esquecer vocês. É porque vocês passaram, já tem uma turma aí, mas eu continuo orando por vocês. Continuo vivendo, declarando aquilo que Deus prometeu. Deus falou, é o ano do rompimento. Chamadas para romper 2026. Deus falou que 2026 seria um ano de rompimento. E Deus está fazendo esse romper. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. O ano não acabou, só está apenas começando. Então você, mulher que já passou no primeira mentoria, na primeira turma, eu ainda continuo orando por você. O apóstolo João continua orando por vocês. A segunda turma, que já tem um povo já inscrito, eu já estou orando por elas também, já estamos jejuando por elas. E eu sei que ainda tem mais ainda aí que vão ainda se inscrever. Então corre, Sirlene, já manda suas filhas, suas meninas aí que você tem um grupo. Já fala, corre, já faça logo a sua inscrição, que é para os apóstolos estarem orando por você. Estar guerreando, porque eu sei que não é fácil, é uma guerra. Muitas falaram para mim, apóstolo, eu falava, eu não quero, eu não vou, ai, vai ser difícil, ai, eu não tenho dinheiro. Mas aí elas foram impulsionadas a fazer a inscrição e hoje estão vivendo o sobrenatural, estão vivendo coisas extraordinárias, porque Deus faz e Ele quer fazer. Então corre hoje, ainda hoje, não deixa para amanhã não, hoje. Entra ali, ó, no João e Miralva Livros, tá aí, ó, o número do celular, está aí, coloca aí, Elô, coloca para ficar fixado aí e você vai entrar neste contato aí do WhatsApp e minha equipe inteira vai estar te respondendo, vai estar falando com você. Só temos 14 dias, gente. Faltam só 14 dias para nossa mentoria começar e vai ser o céu na terra. Porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Céu na terra, eu tenho certeza disso. Então nós vamos viver coisas extraordinárias do Senhor nas nossas vidas. Então quero deixar o seu convite para você. Você que já fez, já envia para todas as suas amigas essa live, para você mostrar para elas o quanto elas são especial para o Senhor, que Deus está chamando, que queima neste coração, que arde neste coração para fazer essa mentoria. Já se inscreva hoje mesmo. E você que ainda não fez, que está aí nessa live, corre, Pâmela e Luciana, vocês vão fazer essa mentoria. Aposta como... Gente, fica gravado. Se você não puder assistir no dia que nós estamos ao vivo, o bom é, né, que a gente conta experiência, é uma bênção, mas vai ficar gravado.
você pode assistir depois. Vamos estar mandando um e-book para você. Vamos estar mandando todas as manhãs, cedinho, um devocional para você fazer. Vou estar jejuando, vamos aprender a jejuar, vamos estar passando jejum para você, você vai estar jejuando, vai aprender a jejuar. Vamos estar orando junto e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos viver o extraordinário do Senhor. Nós vamos orar agora, vai ter oração sim, Liz, vamos fazer uma oração agora por todas que estão aqui, aquelas que vão entrar depois, para viver. Porque há um portal aberto hoje, nesta noite aqui. Há um portal, Deus abriu um portal aqui para você ter a mente dele e não viver mais o que passou, o que causou sentimento de derrota, de tristeza, de aflição, de angústia. Isso não é mais para você. Deus quer que você viva o extraordinário. Deus quer que você viva o sobrenatural. E Ele está abrindo hoje esse portal sobre a sua vida para você ter a mente de Cristo. A mente de Cristo pensa com o Espírito Santo de Deus. A mente de Cristo discerne as bênçãos, discerne o Espírito de Deus e vai viver coisas maravilhosas. Noeli, já faça a sua inscrição também, Noeli. Corre, faz a inscrição. Ah, Miriam, eu vou viajar, cuidar da minha filha, dá tempo. Você vai lá, eu também vou cuidar da minha filha. Minha filha também vai ter bebê, mas eu vou estar lá, fazendo a mentoria, mandando as mensagens, cuidando de você individualmente. Tem um horário, vai ter um horário para você. Você vai falar, ai meu Deus, só posso 8 da noite. Eu tô lá, 8 da noite, te esperando pra gente conversar. Sirlene tá aí, né, Cia? A gente ficava 9, 10, 11 horas. Entrava no manto de Deus, que era coisas, bênçãos sem medidas que Deus realizou, que Deus fez na vida dessas mulheres. Juraci, né, Juraci? Tinha dia que Juraci falava assim, apóstolo, eu tô aqui hoje cansada, que trabalhei o dia todo. Falava, Deus envia agora um renovo, uma restauração, e ela era restaurada, ativada e ficava bem, porque Deus faz assim. Então vamos hoje mesmo fazer a sua inscrição para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Vamos estar orando agora. Você vai orar? Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por essas mulheres, por esses homens, quem está aqui, Senhor, nessa live, quem está assistindo hoje, quem vai assistir amanhã, quem vai assistir depois, outros dias. Ah, Espírito Santo de Deus, nos capacita, Espírito Santo, nos capacita a viver, a estar sendo moldados pelo Senhor todos os dias. Pai, nós queremos, Senhor, ser moldado pelas Tuas mãos. Nós queremos carregar as Tuas marcas, Pai. As marcas, ó Deus, que tem trazido em nós, que muitas vezes nós sabemos que é um processo que estamos passando, mas esse processo, Senhor, nós sabemos que vamos carregar a Tua glória, porque é um processo, Pai, que nós vivemos, um processo que o Senhor nos permite passar, é para demonstrar a glória do Senhor, para ser testemunhos, para viver, Senhor, a plenitude, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti agora e nós profetizamos que o Senhor levante agora uma geração moldadas pela Tua mão, uma geração, Senhor, que deseja ser moldadas pelo Senhor, uma geração, Senhor, mulheres que sejam ativadas pelo Senhor nesta noite e fala, Senhor, eis-me aqui, molde mesmo do jeito que o Senhor deseja, faça como o Senhor deseja, porque eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito Santo que flui rios de água viva dentro de mim, o Espírito Santo que vem moldando o meu caráter, moldando a minha personalidade, moldando a minha mente, extraindo de mim aquilo que não é do Senhor, para eu viver somente aquilo que o Senhor tem para mim.
Ah, Deus, eu desejo, Pai, que o céu invada a terra. Eu desejo, Senhor, que nós sejamos moldados como o céu é. Eu desejo, Senhor, que nós atraímos o céu para a terra. Eu desejo, Senhor, que cada mulher aqui nesta noite, cada pessoa que vai assistir essa live depois, cada homem que está aqui também nesta noite, deseja ser moldado pelo Senhor na área ainda que precisa ser moldado. Ah, Deus, muitas vezes nós achamos que já estamos prontos e muitas vezes nós não estamos prontos ainda. Nós precisamos ainda ser moldados. Por isso, Deus, nós queremos que o Senhor seja o nosso oleiro. Araxaraia, sore, cantará, manaia, che. Remanaia, su de cantará, manaia, choraraia, sou de cantará, manaia, che. Eu vejo agora o Senhor colocando pessoas agora na olaria dele. Raia, na cantorá, manaia, cheiraraia, sou de cantará, manaias. Oh, recante noia, xará, manaia, sou de cantará, manás. E o Senhor agora começa a amassar esse barro. Começa a amassar e tirar tudo aquilo que impede desse vaso ser um vaso de honra, um vaso perfeito. O Senhor está moldando. Não tenha medo, não fique preocupado, porque o Senhor está amassando. É para o seu bem, é para uma melhora, é para ser um vaso de honra pronto para ser usado pelo Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós desejamos, molde mesmo como o Senhor queira mudar. Molda, Deus, como o Senhor deseja, permita ser moldado. Deus, o Senhor falou, moldados pelo Senhor, moldados por Deus. Nós queremos, Pai. Nós queremos ser moldados, assim como Adão foi moldado e foi soprado sopro de vida. E o Senhor falou, ser agora um ser vivente, um homem vivente. Nós desejamos agora ser soprado o Espírito Santo em nós, para que possamos ser alma vivente no Senhor. Raia, chore, cantará, manaia, che. Ramanaya sunde canta lamanaya shere ramanaya sunde canta lamanás. Oh, rahama shere cantaraya sunde canta lamanás. O Senhor diz que no momento em que você se perdeu, Ele agora resgata e comece a moldar, comece a tirar tudo aquilo que impede desse vaso ser um vaso de honra, ser um vaso pronto para ser colocado azeite e ser transbordado de glória no Senhor. Ai, chorará, manai, sore, cantará, manai, che. Remanai, su de canta lá, manai, xeraia, sou de canta lá, manás. Fala, eis-me aqui, Senhor, eu quero, Pai, eu quero ser moldado pelas tuas mãos. Oh, aleluias, glória seja dada a ti, Senhor. Nós desejamos, nós queremos, nós declaramos, Pai, que a glória do Senhor será visível em nossas vidas. Nós declaramos, Pai, que o Espírito Santo que habita em nós vai viver, vai trazer em nós alma vivente, vai fazer de nós uma mente de Cristo para discernir no Espírito, porque Deus é Espírito e Deus habita em meio ao Espírito. Deus habita em meio aos louvores, e louvores que seja atraído pela glória de Deus. Aleluia. Ora manaya shere cantará manaya show. Deseja sim, Liz, deseja sim ser moldada pelo Senhor, deseja ser edificada pelo Senhor. O Senhor abriu hoje esse portal e mostrou Ele com suas próprias mãos, moldando cada um de nós, tirando aquilo que impede, aquilo que deixa a nossa mente sem foco, sem direção. A nós temos a mente de Cristo, diz a palavra do Senhor. Nós temos a mente do Senhor Jesus, e a mente de Jesus pensa em vitória, em glória, em manifestar as bênçãos dele aqui na terra. Oh, Ramanaya, cheira, cantaraia, sore, cantalamanás. Seja abençoado pelo Senhor nessa noite, na manhã, na tarde, a hora que você for assistir essa live. Seja extremamente abençoado pelo Senhor Jesus. O Senhor abriu um portal nessa noite e Ele está liberando sobre a sua vida nesta noite.
Ele está liberando sobre a sua vida nesta noite o dom do conhecimento, do discernimento, para você discernir entre o bem e o mal, para você nunca mais deixar que as coisas deste mundo te contamine, mas que você queira atrair o céu para a terra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Libera uma palavra aí, irmão. Mais uma para o povo. Estão pedindo aí. Oh, glórias. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus, esse portal do conhecimento, aleluia, discernimento, está aberto, que você possa entrar nesse portal e o Senhor vai te capacitar agora para que você possa entender o bem e o mal, e você possa discernir entre um e outro. Por isso, nesse momento, o Senhor traz até você, oh, glórias, para que você possa receber. Aleluias. Que o Senhor está agora fechando os portais, o que eu abri lá no João Batista, e que eu abri também lá em Lucas, quando Jesus sobe. Esses portais, por um desceu o discernimento e desceu o conhecimento. Aleluia. O profético de João Batista e a graça de Jesus. Oh, glória a Deus. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muita paz. Muito obrigado aí. Oh, aleluias. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Há uma presença de Deus poderosa, muito forte aqui neste lugar. E receba aí. Eu creio que Deus está aí também com você. Receba, receba. Receba do Senhor todos os dons de discernimento que Ele está dando, está liberando sobre a sua vida hoje. Receba, 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 que é para você. É para você que está assistindo agora, é para você que vai assistir depois. Oi, Nadir, seja bem-vinda, Nadir. Receba agora em nome de Jesus, receba, receba, porque Deus está operando milagres nessa noite. Deus está operando milagres e maravilhas. A tua mente está sendo mudada agora. O Senhor diz que a tua mente é a mente de Cristo. Ora, cantaraia, xeramanaia, show. A tua mente está sendo modificada agora, porque o Senhor não quer mais que você seja aquela criança, aquele menino, aquela menina que fica com mimimi, só pensando nas coisas ruins que já aconteceu no passado. Ele quer que você tenha a mente dele, uma mente profética, uma mente restabelecida para implantar o reino dele aqui na terra. A mente de Cristo, uma mente com ousadia, uma mente que faz a vontade de Deus aqui na terra. Receba aí em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Há um fogo de Deus aqui neste lugar e Deus está fazendo coisas, vai fazer na sua vida hoje. Está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Você vai viver bênçãos sem medida nessa semana. Vai ser uma semana onde vai ser destravada várias coisas na sua vida. Uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, uma semana cheia da glória de Deus e cheia do Espírito Santo de Deus. Cabe a você manifestar a glória de Deus. O Senhor diz na palavra dele que a terra se encherá da sua glória. E quem traz a sua glória é nós que atraímos a glória de Deus. Então você nessa semana vai espalhar a glória de Deus aonde você for. Vai estabelecer a glória de Deus aonde você estiver. Porque a glória de Deus quer invadir a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Aonde você estiver, a glória de Deus vai ser presente. Aleluia! Amo vocês. Deus abençoe, que a glória de Deus invada nessa semana. E você que ainda precisa fazer a sua inscrição, Pamela, Luciana, Noeli, corre e faz agora a sua inscrição.
Entra agora no link da bio e faz sua inscrição, que a minha equipe toda está pronta para te responder todas as perguntas hoje, em nome de Jesus. Shalom, shalom, Deus abençoe, amo vocês, viu, Meia? Seja bem-vinda! Quero ver você mais vezes aqui, viu? Diana, te amo, filha. Diana, corre, faz a inscrição agora. Diana, só temos 14 dias para encerrar. Já vai começar a segunda fase da mentoria. Então, corre agora, Diana. Fala agora com a minha equipe, que eles vão te dar todos os jeitos para você fazer a sua inscrição. Tá bom? Deus abençoe. Shalom, shalom. E uma semana de vitória para todos vocês. Em nome de Jesus. Shalom!